Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que a Trindade Santa, que é Pai, e Filho e Espírito Santo, esteja com todos vocês. Se inscreva e comece a participar conosco desta obra de evangelização. Nós estamos olhando os 10 mandamentos. E algumas pessoas fizeram uma pergunta, que nós já trabalhamos um pouquinho, mas vamos voltar hoje para que possamos entender melhor. Os 10 mandamentos é ditado por Deus ou ele é inspirado por Deus? Tem muita gente por aí que acredita que os 10 mandamentos ele é um ditado de Deus. Sabe, Deus falou assim, primeiro mandamento, segundo, terceiro, e Moisés foi lá e gravou na pedra. Porém, nós já vimos aqui no canal, nos 2 estudos que nós promovemos sobre introdução à Sagrada Escritura, que Deus ele não dita a Bíblia, ele inspira o humano a escrever a Bíblia. Então ele se revela e nessa revelação algumas pessoas são tocadas para escrever o texto bíblico. Então, com isso, nós temos que Deus respeitando o humano. Se Deus ditasse, sabe, como a gente vê alguns pensando, Deus não respeitaria o humano. Seria apenas um ditado. E se você olhar tudo o que Deus fez, o que Jesus fez e o que a igreja faz e deve fazer, é sempre respeitando o humano, a sua vontade. Se alguém não quer, liberdade dele, tá? Jesus falou para o jovem rico, vá, vende tudo que tem, vem e segue. E ele não fez. E Jesus se entristeceu. Isso é respeito ao humano. Então, a Bíblia, ela, para nós, cristãos católicos, ela é de inspiração divina, escrita por mãos de homens e mulheres que quiseram falar sobre a revelação de Deus, inspirados por Deus. Então, nós temos algo muito importante aí. Então, vamos imaginar no contexto histórico, os 10 mandamentos. Esse povo vivia no Egito. O Egito com leis, todas elas beneficiando o faraó. Esse povo pede para Deus para se libertar do Egito. Eles querem ir para longe do Egito, para uma terra prometida, promessa de Deus. Uma terra que mana leite e mel, ou seja, liberdade e paz. Não uma terra que tem produção altíssima. Grande parte dela é deserto. Então é a terra que Deus nos prometeu, que mana leite e mel. Então esse povo sai. Eles olham para trás e começam a pensar, poxa vida, se a gente fizer igual era no Egito, tudo vai ser igual, nada vai mudar. E eles começam a mudar. Por exemplo, eles se organizam em tribos, onde os anciãos lideram essas tribos e quando precisa eles se unem para não ter um exército próprio. Então aí nós temos 2 pontos importantes. Primeiro, eles não têm um rei, mas eles têm uma organização tribal através dos anciãos que representam todas as 12 tribos. Então, sem rei. Segundo, eles não têm um exército fixo onde eles precisam sustentar esse exército. O Brasil gasta 11% da sua receita com forças militares. E nossa última guerra foi a Guerra do Paraguai. Na Segunda Guerra Mundial, mandamos 450 pracinhas para a Itália. Na sua grande maioria, despreparados. Então, nós temos o exército com custo alto no mundo inteiro e esse povo resolve não ter exército, mas através da organização tribal, quando precisar, Deus suscita um juiz que lidera a guerra. Olhe quantos juízes, através do livro dos juízes, nós vemos. Débora, Gideão, Baraque, nossa, quantos! Na educação eles também mudaram, começaram a fazer uma forma de escrita muito mais simples do que os hierógrafos egípcios. Na administração também,
Eles simplesmente não vão ter uma aristocracia para eles manterem. Como eles não têm rei, não têm exército, não pagam impostos, então não precisa de um grupo para cobrar impostos. Aí é um ponto importante. Impostos. Então não precisa de uma burocracia para organizar isso. E aí eles sobrevivem com menos, sobrevivendo com menos, sobra mais tempo para eles, para a família e para Deus. Mas ainda falta alguns elementos. Eles precisavam de uma religião mais simples. Então a gente viu que a religião deles é uma religião relativamente simples, com o grupo do levita, a tribo dos levitas, sem terra, levando a arca para o povo. Então é uma religião descentralizada, onde Deus vai até o povo. Salomão já fez um templo para como que aprisionar Deus. Tirou Deus do meio do povo e falou, olha, o templo abre às 8, fecha às 16 e aqui vocês só vão ouvir os sacerdotes que eu pago que vão falar o que eu quero. Antes não. Os levitas iam de tribo por tribo promovendo o culto a Javé. Vocês perceberam como que tudo isso são mudanças? Esse povo sai do Egito e vai para a Terra Prometida. 40 dias de caminhada seria o suficiente. 40 anos, que é justamente para amadurecer tudo isso. Mas e as leis, diácono? Como que foram? As leis, gente, do mesmo jeito. Deus foi animando esse povo através dos seus líderes para que eles começassem a pensar em leis próprias. Vocês lembram em Êxodo 18, quando Jetro orienta Moisés a fazer o quê? Ensina para ele as leis, ou seja, eles tinham que ter uma lei já elaborada. Então eles começam a elaborar leis simples, os 10 mandamentos, que é a base de tudo. Mas depois no Código da Aliança, que vão complementar a convivência cotidiana. Então aí nós temos algo importante. E Deus ditou a lei para esse povo, ou Deus inspirou nesses 40 anos esse povo para que, buscando uma vida justa, numa terra justa deles, que lá eles pudessem ter uma sociedade justa, uma religião justa, leis justas, uma escola justa e uma economia justa. Então, no nosso ponto de vista, a gente lendo a Bíblia e relendo, a gente fala assim, esse povo, inspirado por Deus, criou leis novas, diferentes, para ser luz como as nações, como está lá em Gênesis 12, onde Abraão é chamado a ser luz para as nações. Então todo mundo tinha leis que beneficiavam o rei. Eles criam uma sociedade sem rei, mas beneficiava a coletividade. Inclusive, gente, a própria lei de Italião é um grande avanço. Numa sociedade que não tinha regra nenhuma, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, vida por vida, era um avanço, porque se alguém te faz o mal, a retribuição ela tem medida. Então, as leis elas foram sendo elaboradas pelo povo, inspiradas por Deus, por Moisés, por Josué, por Maria, por Araão, que entenderam aquilo que Deus queria. Então, Deus ditou os 10 mandamentos. O relato bíblico, feito 700 anos depois, diz que sim, porque toda a iniciativa é de Deus, de libertar o povo, tudo mais. Mas Deus respeita o seu povo e quando esse povo chega a uma lei justa, Deus como que assina. É a lei que Deus nos entrega, simbolizada naquelas tábuas com os 10 mandamentos. Reflitamos bem. Na sua vida, Deus dita as coisas para você ou Deus vai te dando pistas para você descobrir os caminhos? Paz e bem a todos e a todas.